Carlos Drummond de Andrade disse uma vez que a leitura é uma fonte quase inesgotável de prazer, mas, infelizmente, a quase totalidade não sente toda essa sede. E essa frase ela foi escrita no século passado, mas ela nunca foi tão atual, porque hoje em dia a gente tem diversos outros estímulos que acabam tirando nossa concentração e o nosso foco para a leitura. Então é sobre isso que eu quero discutir um pouco com vocês hoje. A leitura, ela com certeza é um hábito que você precisa para agora em 2024. Esse vídeo ele vai ser dividido em 3 partes principais. Na primeira delas, a gente vai entender quais são os reais benefícios da leitura. Na segunda parte, a gente vai discutir um pouco sobre as grandes dificuldades de implementar esse hábito na nossa vida. E o terceiro vai ser como que a gente pode criar de fato esse hábito. Mas antes, deixa eu contar uma história pra vocês. Quando eu tava no 3º ano do ensino médio, eu tinha 2 amigas que elas faziam uma iniciação científica. Essa iniciação científica, elas basicamente tinham que ler livros que caíam em vestibular para fazer uma apresentação, e tudo isso em 2 semanas. E nesse tempo, muito provavelmente, eu nem teria terminado de ler esse livro ainda. Mas o que eu quero tirar disso é que, depois de todo esse processo, e fazendo várias vezes esse mesmo processo, elas conseguiram melhorar muito a sua maneira de se expressar, e expressar suas ideias e as ideias que elas extraíam dos livros. Então, aqui a gente já vê um benefício da leitura, de que ela consegue te ajudar muito a articular e expressar suas ideias. Não necessariamente só pelo aumento do vocabulário, que também é um benefício, porque a gente pode entender as palavras como basicamente ferramentas para a gente poder expressar nossas ideias. Quanto mais palavras você conhecer, maior vai ser seu poder de articulação das suas ideias. Você não necessariamente precisa ir num lado extremo de ler 2 livros por semana, mas você pode pegar ali e provavelmente você consegue ler um livro por mês. Então, de fato, a leitura, ela ajuda a gente numa comunicação em geral, mas além disso, nos ajuda a desenvolver uma visão crítica melhor sobre as coisas. Porque ler por ler não vai agregar em nada. Você precisa pelo menos refletir sobre o que o autor disse e tentar entender realmente o que ele falou. De fato, a gente também tem alguns estudos que a leitura, ela auxilia na nossa memória e também pode até ajudar na nossa melhora na nossa saúde mental, segundo o site BBC News. Ler também pode te ajudar a melhorar sua dicção, quando você faz aquele exercício de leitura falada. Eu, ultimamente, tô querendo melhorar muito minha dicção, porque eu acabo travando em diversos momentos, e a leitura, ela tá me ajudando muito nesse processo. Caso você, assim como eu, também goste dessa melhoria contínua, de pelo menos 1% melhor a cada dia, eu o convido a conhecer o meu podcast, o Autodesenvolvimento Narrado, onde eu e um amigo falamos sobre desenvolvimento pessoal e alta performance. O link tá na descrição e no comentário fixado. Em breve vamos lançar um episódio também sobre leitura. A leitura, ela é algo muito admirável hoje em dia, pelo fato de ser algo diferente. A leitura, ela se tornou uma atividade cada vez mais rara. É muito mais comum você ver pessoas com o celular na mão do que com um livro, o que torna essas pessoas que conseguiram criar esse hábito de leitura mais admiráveis. Elas são mais disciplinadas, elas são mais virtuosas, elas não estão mais tão prendidas nesse mundo moderno, elas conseguiram se soltar um pouquinho disso. E assim a gente chega no segundo ponto desse vídeo: como é tão difícil criar esse hábito? E a gente pode começar falando que ler é completamente difícil em um mundo em que a gente tem diversos estímulos que nos tiram do livros ou nos empurram pra fora deles. Porque a gente pode ter aquele falso pensamento de eu vou ler pra quê? Sendo que eu tenho tudo que eu preciso no meu celular. Eu posso estar acessando diversas coisas, diversos conteúdos, consumindo diversos conteúdos só com o meu celular. Pra que eu vou mergulhar num livro? Sendo que um livro ele pode trazer diversos benefícios que o celular muito provavelmente não vai trazer. E uma coisa muito importante que a gente pode fazer também é tentar fazer o celular se tornar o nosso aliado nessa criação desse hábito. Seja por diversas ferramentas de produtividade e organização, para poder criar um tempo melhor para poder ler, ou você pode utilizar ele como seu próprio livro, entre aspas. Tem diversos aplicativos que têm a função de você baixar o livro em EPUB e conseguir ler no próprio celular, o que ajuda bastante. Muitas vezes a gente não tem tantas condições de ficar comprando tantos livros físicos, mas hoje em dia tem diversas outras vertentes para você conseguir ler de fato. E assim a gente chega nesse segundo ponto desse vídeo, que é os reais motivos para a gente poder criar de fato o hábito de leitura no nosso dia a dia. Como Carlos Drummond disse, as pessoas não conseguem enxergar valor na leitura porque elas já têm um mar de estímulos e de conteúdos para consumir nos dias atuais. Então, para que você vai ler, sendo que você pode ficar no seu Instagram, ficar no seu TikTok? Perdeu-se todo esse prazer pela leitura. Além de falar sobre celular, a gente também pode falar sobre rotina. Hoje em dia, tudo é muito corrido. Então, a gente sai de casa muito cedo para chegar em casa só à noite, pega transporte público para ir para o trabalho, depois para a faculdade. Essas rotinas muito corridas, elas vão muito contra a criação de bons hábitos. A gente precisa ser muito disciplinado e a gente tem que colocar muito esforço para poder criar bons hábitos nos dias atuais. A questão do barulho também influencia muito. Eu particularmente odeio ler com barulho. Um ambiente mais silencioso é totalmente meu aliado para uma melhor concentração. Então, eu já vi muitas pessoas falando pra você ler no ônibus, indo pro trabalho, indo pra faculdade, pra onde você for, só que particularmente pra mim não dá, porque além do ônibus dá muita dor de cabeça se eu vou ler,
ele também tem toda a questão do barulho que eu não consigo me concentrar de maneira nenhuma. Eu admiro muito as pessoas que conseguem ler no ônibus porque elas são blindadas em vários sentidos. Já que a gente falou um pouquinho sobre os benefícios da leitura e as dificuldades de implementar esse hábito na nossa rotina, vamos tentar traçar uma estratégia e algumas dicas pra gente poder criar de fato esse hábito agora em 2024. Como o primeiro ponto que eu queria falar é pra você esquecer, literalmente, a meta de ler um livro por mês ou de ler tantos livros no ano. Já diria James Clear, né? Esqueça suas metas e foque no processo. Então você vai ter que parar de focar um pouquinho nessas metas maiores e focar nas metas mais destrinchadas, nas metas mais restritas, nas coisas que você precisa fazer agora. Então foque ali em ler 5 a 20 minutinhos por dia, todo dia, para que depois você atinja a meta de ler um livro por mês como consequência. Uma coisa que me ajudou muito a criar o hábito de leitura é colocar um despertador no horário que eu vou ler. Então, não importa o que eu tô fazendo, eu vou parar o que eu tô fazendo quando toco o despertador para poder começar a leitura de fato. Outra coisa que eu faço também é colocar um temporizador. Então, eu me forço a ficar naquela atividade durante aquele tempo do temporizador. Assim que ele começar a tocar, mostrando o fim do temporizador, aí eu posso sair para fazer outras coisas. Mas enquanto não terminar, eu vou ter que me esforçar a ficar ali lendo, por menos prazeroso que aquilo possa parecer. Isso também me ajuda a desenvolver mais disciplina para a leitura de fato. Outra dica muito importante é para você ler algo que te chame a atenção. Você tem um mar de conteúdos de livros que você pode ler. Então você pode ler mangá, livros de romance, livro de ficção, de ciência, de filosofia, de educação física, desenvolvimento pessoal, finanças. Então basicamente você só precisa encontrar algum tema que te agrade e começar por ele. O meu irmão, por exemplo, ele não gosta nem um pouco de ler livro de desenvolvimento pessoal como eu leio ou de finanças, mas ele começou a gostar muito de ler livros sobre musculação. Então é o que ele começou a fazer. Porque lendo coisas que você gosta, você vai estar tornando o hábito de leitura mais atrativo. E esse é um dos pontos que James Clear também fala pra gente criar bons hábitos no livro Hábitos Atômicos. Muito importante também é você tentar moldar o ambiente para uma melhor concentração. Então você pode escolher um momento ali mais calmo ou um ambiente mais tranquilo para poder ler. Você pode colocar uma música que você goste enquanto você realiza esse hábito. Eu sou muito a favor de um autoconhecimento para você escolher o melhor ambiente e os melhores estímulos para você conseguir ler de fato. É literalmente com o autoconhecimento que você vai conseguir descobrir isso e na tentativa e erro. Você vai testando os ambientes e naquele que você melhor se adaptar, você mantém aquele padrão. E por fim, eu apenas gostaria de falar que você não precisa terminar de ler um livro no qual você não gostou. Cara, se aquilo ali não te agrada, simplesmente cai fora e vai para outro livro, algum livro que você acha mais interessante. A gente faz isso direto com o celular, em qualquer coisa. Se você não tá gostando de um vídeo que você viu no Instagram, por exemplo, você só rola pra baixo e vai pra outro. Se você não gostou do meu vídeo, você só vai sair dele e ir pra um que te agrade melhor. Então, por que não fazer isso com livros também? Basicamente, era todas essas dicas que eu queria dar hoje. Agora você saiu de um ponto de entender os reais benefícios da leitura, as dificuldades de implementar esse hábito no mundo moderno e também algumas dicas pra você começar a ler de fato. Então, espero que você tenha saído desse vídeo pelo menos 1% melhor do que você entrou nele. E seguindo nesse final, eu vou pedir para você deixar o like e também se inscrever no canal, para que assim eu possa trazer cada vez mais conteúdos relacionados ao desenvolvimento pessoal.